Boa noite a todos. Estamos aqui dando continuidade hoje ao estudo do livro de Joana, né? O Ser Consciente. O item de hoje, Condições de Progresso e Harmonia. Eu gostaria de pedir para vocês que, conforme eu for passando, falando os slides, se vocês já quiserem comentar, a gente já vai fazendo, para que não se perca a ideia depois, né? Se surgir alguma dúvida, a gente já vai conversando, tá bom? Pode colocar, Edna. Já coloquei a capa já. Tá, aí agora pode passar para o primeiro, que eu também estou passando aqui. Eita, já pagou. Também travou um pouquinho, que eu acho que é de ficar esperando, né? Peraí, deixa eu ver se eu coloco. E depois, se eu não conseguir toda hora, eu deixo no menor, tá? Vamos tentar. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos lá. Na estrutura profunda da individualidade humana, encontram-se as experiências milenárias do ser, nem sempre harmonizadas entre si, geradoras de conflitos e complexos negativos. Aqui, Joana já começa falando, né, o porquê que muitas vezes nós temos essas condições de conflito, de dificuldades de lidar com algumas situações, porque nós já trazemos, né, de outras experiências, situações que ficaram, digamos assim, mal resolvidas, né, que geraram conflitos e que com isso resulta em complexos negativos. E ela é bem assim, nesse item, eu achei que é bem direta, está bem claro o que ela, bem resumido e bem claro o que ela quer nos passar a respeito do tema, né? Que são as condições de progresso e harmonia. O porquê que nós ainda não atingimos, né? Por que ainda não entendemos o que é esse processo, tá? Pode passar. Atavicamente, vinculada ainda às sensações decorrentes da faixa primária por onde transitou, a libido exerce-lhe poder preponderante no comportamento, conforme constatações de Freud, que considerou fator essencial na vida humana. Então, aqui ela colocou o quê? Além da gente ter essas condições de conflitos de outras existências, pode ser que tenhamos também aí alguma questão ligada com a libido, né? E que não é algo ruim, porque assim como já foi estudado por Freud, é um fator essencial, né, para a vida humana e que se faz necessário até em muitas condições de maturidade, né? Não mudou o slide aqui na projeção. Não. Espera um pouquinho. Vê se está mudando aí, Andréia. Agora está no trilho do trem. Tá, beleza, tá. Agora está na mulher. Tá, vai para o trilho, então. Né? Eu vou deixar pequeno mesmo, tá, Denilce? Tá, o que eu estava lendo é esse da menina, da moça que está com os balõezinhos na cabeça. Tá, legal. Tá, aqui. Atavicamente vinculada a esse que vocês estão vendo? Não, é o de baixo. Não, esse. Tá, esse aqui. Tá, ok. Deu para ver porque assim. Hein, meninas? Vocês que estão vendo aí, tá aparecendo atavicamente vinculado, tá aparecendo isso para vocês? Tá bom. Sim, Okay. agora tá. Ok, obrigada. É porque vocês vão ter que dar esse retorno, porque eu estou acompanhando pelo computador, eu estou vendo vocês. E aí, vocês que vão ver o que a Edna vai passando, tá? Tá. A gente vai trabalhando em conjunto. Então, tá, eu vou repetir a citação aqui, o slide, só para concluir o que eu havia dito, tá?
atavicamente vinculada ainda às sensações decorrentes da faixa primária por onde transitou, por onde o ser transitou em outras situações, né? A libido exerce-lhe poder preponderante no comportamento, né? De acordo com o que já foi vivenciado, a libido vai ter aí um fator, não diria um fator, vai ter aí uma participação. Não seria, acho que não seria bem essa colocação, mas me fugiu agora. Teria uma participação no comportamento da pessoa, né? No comportamento desse ser, porque ele atavicamente ainda guarda algumas sensações, tá? Conforme, aí, continuando, né? Conforme constatações de Freud, que considerou o fator essencial na vida humana, tá? Esse vocês estão vendo, então. Pode passar, Ed. Tá. Aí ela lembra aqui, herdeiro de si mesmo, o espírito é o autor de seu destino. Então, aqui ela já traz a responsabilidade para nós novamente, como ela tem feito em várias das suas obras, né? Renascendo em lares nos quais mantém vínculos afetivos e familiares, conforme a sua conduta anterior. Então, nós sabemos que em várias situações, nós reencarnamos com vários elementos, vários outros espíritos que nos são companheiros, que são de outras encarnações por várias vezes, por uma questão de necessidade, né? Que são nossos familiares, por questões de ajustes mesmo, né? E eu acho que ela quis dizer lá atrás que muitas vezes nós trazemos essas condições por conta dos padrões que nós temos diante de sempre reencarnar com esse grupo. Essa foi a minha interpretação. Quando ela disse aqui que renascendo em lares nos quais mantém vínculos afetivos e familiares, conforme a sua conduta anterior. Ou seja, foi necessário que, de acordo com o que eu fiz, com o que eu realizei em outras situações, que eu reencarnasse novamente com esse grupo, né? E em alguns estudos a gente vê que às vezes a gente reencarna várias vezes com um determinado grupo, né? Até que a gente ajuste todas as situações. Então, nem sempre consegue diluir as lembranças que permanecem em forma de tendências e aptidões, de desejos e necessidades. Então, aqui, ó, que eu cheguei a essa conclusão de que, dependendo do grupo que a gente está inserido, familiar, se repete essas questões das tendências, aptidões, dos desejos e necessidades. Nem sempre a gente consegue dissipar essas lembranças, né? Elas permanecem ali como se fosse uma repetição mesmo. Não sei se me fiz claro. Alguém quer comentar, gente, até agora? Qual que é a visão que vocês têm do que a Denilson está expondo? Vocês podem ir falando para a gente, se tiver, né, alguma colocação, para a gente ganhar tempo. É aquela questão, né? A lição que não aprendemos, vamos voltar a repetir até Repetir. aprender, né? Sim. E às vezes a gente se pergunta por que que eu estou passando por essa situação de novo? E a resposta é simples. Porque não aprendeu. É bem isso, né? E aí, Aí tem pessoa que fala assim, não, tudo eu, tem que sempre tudo eu, né? É, A pessoa precisa entender, porque a gente tem que partir da premissa que Deus é justiça, é amor, é perfeito, né? Porque se a gente se está repetindo alguma coisa ali, tem que ter, além do vitimismo, né? e aqui nessa parte que me chamou a atenção, essa palavra lembranças em itálico que ela colocou, né? No livro. Ou seja, na verdade, é como um processo
de lembranças das personalidades anteriores das personas Aham. que a gente teve, né? Das várias posturas que nós assumimos em outras experiências, né? Em outros momentos. E aqui explica, por exemplo, né, como que criança começa a tocar um instrumento, sendo que ela não foi alfabetizada, nunca ninguém ensinou, e, no entanto, você põe o instrumento na mão dela e ela toca. É, Uhum, Exatamente. também. Usei o exemplo do instrumento só para materializar, né? Mas a gente Uhum. vê outras tendências da criança, né? Uhum. sim. Sim, E eu acredito que não só a criança, claro, é mais suscetível a isso, né? Ela está mais próxima à chegada dela, digamos, ao esquecimento. Mas outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela está fazendo francês, idioma francês. Aí ela, mas ela está fazendo por conta, ela não está pagando um curso, ela baixou um programinha e está estudando. Aí ela falou, achei engraçado que em um exercício eu li a frase, né? E eu não conhecia todas as palavras que estavam lá, mas eu entendi o que queria dizer. Aí eu fiquei pensando, será que eu posso falar ou será que eu não posso, né? Porque eu não sabia até que ponto ia o grau da minha conversa, mas eu pensei, como eu já tinha lido isso aqui também, eu acho que é isso, né? Aí eu pensei, mas isso pode ser de outra vida. Ele viveu em outro momento nesse local, né? E ele já tem conhecimento da língua. Só tá ali, guardadinho. E é adulto. Então, eu achei bem legal, porque além de ter procurado por conta própria, não é um curso que está pagando, teve a iniciativa de fazer por si só, sozinho, estudar, e identificou, e falou que está tendo uma facilidade de aprender, e que identificou essa situação, que eu achei mais interessante ainda. bem legal. Porque eu acho assim, que a gente busca inconscientemente as afinidades, né? E, de certa forma, essa pessoa tem afinidade com a língua, com esse idioma. Uhum. Ah, interessante. Podemos continuar? Mais alguém quer contribuir? Acho que podemos, né, Edna? Aham, já passei aqui. Passou para Ah, vocês? tá. Passou. Tá, ok. Então, vamos lá. Em uma análise transpessoal, o ser enriquece-se de valores que lhe cumpre multiplicar cada vez mais, autoconhecendo-se e autodisciplinando-se, à medida que a sua consciência adquire lucidez e torna-se ótima. Então, aqui é na visão transpessoal, né? Que a partir do momento que você busca esse autoconhecimento e tem disciplina, né? Uma autodisciplina desse autoconhecimento, a sua consciência adquire uma lucidez que vai ampliar, criar uma amplitude aí nessa identificação dos sentimentos, do seu autoconhecimento mesmo, né? Fica mais fácil, eu acredito, fica mais claro, né? Então, Denilce, aqui eu fiz a formação na transpessoal só na parte teórica, tá? Então, qual que é Sim. o objeto, né, de estudo da transpessoal? É o estado alterado de consciência, né? Então, o que que ela está falando aqui? Ela não está falando da consciência da personalidade. Ela está falando de Hum, uma consciência nossa, né? Se a gente fosse falar na linguagem do Jung, seria assim, a consciência sélfica, né? Uma consciência além. Agora eu só Né? faço. Oi? Opa. Uma consciência, então, ampliada. Se a gente vai falar agora na linguagem espírita, uma consciência ampliada desse espírito, além da personalidade que está tendo como experiência na Terra. Por exemplo, eu, Edna, Denilce, Olga, etc., né? Entendeu? Então, é isso que ela está, quando ela traz a transpessoal, ela está querendo atingir esse espaço, no meu entendimento.
Sim. Então, vamos lá. Abrem-se-lhes as oportunidades de dilatação do campo intelecto-emocional, passando a vencer as sequelas das existências anteriores, ainda predominantes, no psiquismo, que se exteriorizam em forma de desarmonia. Então, aqui, o que eu entendi assim, o que representa um estado de desarmonia? É o fato dessa não consciência, né? Porque ali ela fala que abrem-se as oportunidades da dilatação do campo intelecto-emocional. A partir do momento que o ser busca esse autoconhecimento, ele amplia essa condição, né, de detectar, não sei se seria esse o termo, e nem se essa minha ideia seria a mais viável, mas para que se resolva um pouquinho esse fato de desarmonia ali, que essas condições que são trazidas pelo ser de outras existências, ele acaba se exteriorizando, né, de uma forma não legal, de uma forma em desarmonia, de uma forma desarmônica, na verdade, né? Aí até coloquei aqui essa imagem, porque eu achei bem interessante no sentido de que mostra como se fossem várias vidas, em vários momentos você representou um personagem e que hoje você é o resumo de tudo isso, né? E que aí você vai trazer para vai exteriorizar agora, de repente, tudo que você vem guardando, que você vem vivenciando, né? Através do autoconhecimento. Pode passar outro? Aí, pode. Aí aqui eu busquei uma citação de Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz. Deixa eu ver. Ceifa de Luz. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Eu achei que tinha muito a ver com esses parágrafos que ela colocou até agora, e é muito interessante como que está interligado essas informações, né? Porque ele aqui, ó, ele sintetizou o que ela vem falando desde o início do nosso capítulo aqui, do nosso item de hoje, né? Que é o autoconhecimento, que é a autodisciplina, porque ele fala ali, ó, quanto do conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar. Quando você já tem uma obrigação, você já tem uma responsabilidade ali, né? E essa responsabilidade é conosco mesmo e depois com as pessoas ao nosso redor. Denise, eu achei bem legal aqui, quando ele põe aqui que é uma obrigação, na verdade, eu não sei se essa palavra é tão no sentido obrigação pejorativa, eu acho que é mais uma obrigação mais ampliada aí, de compreender o processo, né? Isso que ele está falando, compreensão do próprio processo. E desculpar, isso eu achei bárbaro, ótimo, né? E desculpar, quer dizer, o autocompaixão, o auto-perdão, né? Se aquilo que eu fiz, eu tinha uma consciência menor, né? Foi um ato equivocado, agora, na minha compreensão, eu me desculpo, eu me perdoo, me auto-perdoo, né? Uhum. Se eu tivesse uma consciência que eu tenho hoje, né? Mais ou menos isso a frase, eu não faria Sim. esse tipo de situação equivocada que eu já fiz, né? Então, é uma compreensão maior e um auto-perdão. Isso é muito importante, né? Porque tem pessoas que elas sofrem, inclusive, vai para a somatização por conta de culpas, né? Uhum. Então, assim, se está culpado, não vai sair do lugar e não vai conseguir compreender o processo, o próprio processo, sabe? Assim que eu percebi essa frase. Sim. E é aquilo mesmo que a gente vem falando do autoconhecimento, né? Que é muito importante para que a gente possa saber assim que rumo tomar, né?
Porque eu fico pensando em mim lá atrás, quando não tinha nenhum contato com esse assunto, com esse tema, antes de estudar a Joana. Então, assim, muitas coisas já mudaram, né? E o quanto que isso me ajuda, né? Quanto isso ajuda as pessoas. Só que ainda estamos com toda a humanidade caminhando para esse olhar, né? Porque é muito ainda ali instantâneo, né? As coisas precisam acontecer rapidamente. Tomou um remédio, melhorou. E isso é um processo, não é assim, né? Não é automático, né? Não é automático. E nem, eu vou lá e você resolve para mim, né? É. Me passa aí o remedinho, pode passar. Se ninguém mais for comentar. Maria apareceu aí, surgiu. Oi, Maria. Olá, meninas. Boa noite, tudo Olá. bem? Esse comentário da Edna, depois lá no final, ela tem uma parte que ela vai fechar bem essa. Depois eu comento que casa com essa frase, né? Que é a questão do compreender e desculpar. É assim, é saber exatamente onde é que eu estou, em que ponto eu estou, né? Para poder eu. Lá no final ela fecha depois Legal. essa ideia de uma forma bem clara, assim, bem bacana. Pode continuar. Passou aí? Passou, né, gente? É só para eu ler aqui e vocês acompanharem. Nesse esforço, faz-se viável o autoconhecimento, como primeiro tentame de crescimento psicológico. Olha aí, de novo, né? Reafirma a questão do autoconhecimento. A necessidade de tornar a mente um espelho e postar-se defronte dela desnudo é inevitável. Então, é um encontro de você consigo mesmo, sem nenhuma máscara, né? Você realmente se olhar como eu sou, né? O que eu penso de verdade, o que eu acredito, o que eu julgo, o que eu, né, quero mudar. Então, achei muito legal quando ela fala a necessidade de tornar a mente um espelho. Você olhar ali para você e postar-se defronte dela desnudo, sem, sem nada. Você, o seu ser, sem como você é hoje, que cabelo você tem, que olho, qual é a cor do seu olho, nada. Você enquanto ser, né? É muito profundo isso, né? Denilson, Olhar. e assim, só um comentário, e como que esse olhar no espelho, desnudo, às vezes pode ser um processo extremamente doloroso, né? Às vezes na terapia a gente vê esses relatos, né? Por exemplo, nossa, como dói, né? Você chegar, porque você tem que entrar em contato com as suas sombras também, com aquilo que você negava em você, né? Então, você estar desnudo realmente em frente de você mesmo, às vezes é um processo que dói, né? Mas é aquela figura, né? Como se você tivesse um prego enfiado no pé e ali está doendo, mas está quietinho, né? Aí na hora que você resolve tirar, dá um medo danado, né? Porque você tem que É, entrar em contato com essas coisas dolorosas, né? Mas é eu inevitável. imagino. Se você quiser crescer, é inevitável. Eu lembrei de um outro autor, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele tem uma escala, sabe? Então, a Jona começa pela escala que ele cita. Ele diz assim, que o autoconhecimento seria a gente olhar para a consciência da personalidade, sabe? E aí ele vai fazendo uma escala que a Jona também vai caminhar, mas eu vou esperar chegar no outro para poder eu falando. Então, a primeira, a segunda, esse autor, né? O Não, autoconhecimento seria o processo de conhecer, de conhecer, né? Autoconhecer a consciência desta personalidade. Depois uhum.
Eu vou seguir. E isso que a Maria falou, eu imagino que deve ser muito difícil mesmo, e é um processo de reconhecimento, né? É o reconhecer. Você se conhece superficialmente, mas quando para fazer esse processo, é um reconhecer. É você voltar lá, deixa eu ver como que é, né? Quem eu sou, como que eu me porto e tudo mais. Uhum. Pode Podemos passar? passar? Foi aí? Somente através de um exame da própria realidade, observando-se sem emoção, consegue-se um retrato fiel do que é o que nós estamos falando, né? E do que cumpre fazer-se para mais amar-se e ajudar-se como segmento imediato do esforço. Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, qualquer tentame exterior para o progresso e a harmonia resulta inócuo. Ou seja, para a gente chegar nessa proposta que ela está nos colocando do progresso e da harmonia, nós precisamos fazer esse olhar, esse processo de reconhecimento verdadeiramente, sem nenhum artifício, né? Sem nenhuma, sem burlar nada, né? Para que você chegue num verdadeiro resultado desse autoconhecimento. Denilce, aqui ela dá já a receitinha, ela fala lá, né? Olha no espelho, né? Sem nenhum artifício, né? Não sei se é essa palavra que ela usou. E aí aqui ela fala assim, ó, observando-se sem emoção, né? Dá para conseguir um resultado, um retrato, né? Mais fiel e do que cumpre fazer-se para mais, olha só para quê? Para mais amar-se e ajudar-se como segmento imediato do esforço. Eu achei ótimo esse combo dela aqui, essa receitinha dela. Sim, porque aqui é aquela questão que nós já falamos de não se culpar, de se perdoar, né? Para mais amar-se e ajudar-se, né? Você tem que estar livre de quaisquer sentimentos aí de negatividade, né? Uhum. Piedade de si mesmo, né? Autopiedade, autocompaixão, Exato. sentindo de culpa, aí se melindra, né? E tudo isso são mecanismos de fuga, né, do enfrentamento, né? Por isso que ela fala da gente estar sem emoção, né? Ou seja, de uma maneira assim, olhar para nós mesmos de uma maneira assim, mais madura, mais consciente, sabendo daquilo que cometemos, dos erros, dos equívocos, né? Ela não fala erro, ela fala equívocos, né? Errou o alvo, né? É muito falada essa palavra, né? Que nós tentamos fazer as coisas certas, mas erramos o alvo, né? Ou seja, fizemos de maneira equivocada, né? Não tivemos sucesso, porque tentamos e fazemos errado. Então, é bem interessante essa colocação que ela faz mesmo, né? De não ficar com essa autopiedade, né? Porque senão a gente não tem a força necessária para fazer isso que ela está falando ali, ó, dar seguimento, né? Ou seja, ir para frente. Não deixar aquilo te paralisar, não te deixar aquilo te fazer com que você não prossiga, não tenha força de prosseguir, de continuar, de tentar de novo, né? É isso. Pode passar, Denilce? Pode. Aí aqui eu coloquei uma citação de José Carlos de Luca, que eu também achei interessante, que
tinha a ver com o nosso assunto. Avalie constantemente a sua vida. Esteja concentrado em suas metas e antecipe-se para evitar a ocorrência de fatos perfeitamente previsíveis, que é a questão da desarmonia, né, que ela vem falando, que é tudo que nós já trazemos de outras existências, que nós deixamos de resolver, algumas questões atávicas, né, e que eu achei assim legal porque ele fala para estarmos atentos no agora, porque senão nós não vamos avançar, né? Nós não vamos conseguir esse estado de harmonia se a gente continuar na repetição das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né? E, e como ela coloca, hoje estamos vivendo tudo que nós estamos carregando de toda a nossa existência. Então, aqui ele coloca bem para estarmos atentos, né? Vocês conseguem colocar alguma outra situação, né? Algum outro comentário nessa situação? Me ocorre aqui que quando a gente está focado na meta, você busca novas estratégias, novas soluções, novos caminhos, e não fica com a atenção fixada no problema e na dificuldade. Uhum. Isso. Perfeito. Pode Podemos passar? passar? Sim. Aqui, ninguém é culpado conscientemente de ser frágil, fragmentário. São ocorrências naturais do processo de evolução. Não obstante, a permanência na postura, sim, denota imaturidade psicológica ou manifestação patológica do comportamento. Então, aqui, ó, também tem um link com o slide anterior, porque, claro, nós erramos, ninguém tem culpa de ter errado, ou ainda vamos continuar errando. Mas quando nós estivermos atentos para isso, a gente não vai repetir tanto esses erros, nem fazer outros, né? E essa postura de permanecer sempre ali no erro ou na situação de vitimização denota uma imaturidade, né? Que não nos deixa avançar. E essa imaturidade ou essa manifestação patológica do comportamento nos impede, né, de chegar a essa meta que, no caso, que é a harmonia, né? O nosso progresso espiritual, a questão da harmonia enquanto ser mesmo, né? Um ser harmônico. Alguma... Aqui a gente vê naquela assim, você nasceu com essa dificuldade ou com essa condição. Não é porque você tem essa dificuldade que te dá o direito de permanecer assim, né? Então parece aquela coisa como que chama? Da parábola dos talentos, né? Eu te dei uma moeda, te dei 3 moedas e te dei 5 moedas. O que tinha 5 virou 10, o que tinha 3 virou 9, o que tinha 1 falou, eu só tenho 1 e vou enterrar. Né? Então, e aí a gente vê, por exemplo, pessoas que nasceram em condições de corpo normal, mas por um acidente perdeu uma perna. Eles conseguem dar a volta por cima, viram atletas, viram empresários, viram não sei o quê, transforma aquela dificuldade em algo que ressignifica a própria vida. Ou pessoas que nascem com déficits atencionais, por exemplo, fica dando como desculpa porque ele não consegue manter aquela cognição
de maneira saudável. Então, eu acho que é isso que ela está falando, né? Uhum, isso mesmo. Aqui nesse parágrafo eu também me chamou a atenção essa palavra, as palavras frágil e fragmentário, né? Fragmentário, eu acho que na verdade, a maioria de nós é fragmentário, né? A gente tem muita dificuldade em manter uma coerência com aquilo que a gente acha que é correto, pensa que é bom, mas na hora de viver não consegue aplicar efetivamente o que é bom, o que é correto, o que é justo, o que é benéfico para a sua vida, né? Então, por exemplo, a gente tem o conhecimento da doutrina, a gente tem o conhecimento facilitado pelos livros da Joana, e às vezes a gente cai em processos de autocompaixão, de vitimismo, né? Então, eu acho que isso é ser um ser fragmentário, né? Não conseguir manter a coerência, né? E essa fragilidade, né? Que ela é decorrente exatamente uma alimenta a outra, né? A fragilidade e a fragmentação, né? Mas são processos naturais da nossa evolução, porque a gente observa que a maioria de nós subimos um degrau, às vezes damos uma caidinha, igual a Andrea estava conversando no estudo passado, né? A gente dá uma caidinha, mas a gente já não cai tão lá no fundo do poço. A gente já cai um pouquinho mais para cima, e a gente continua, aí sobe um pouquinho mais, e assim a gente vai indo. Então, e a natureza também das nossas incoerências e da nossa fragmentação, ela também ela começa a ficar cada vez mais sutil, né? Porque o que a coerência é o que a gente pensa, com o que a gente diz e o que a gente faz, né? Pensa, sente e faz. Né? Então, a gente já, algumas fazer, a gente já consegue estar mais coerente com o que a gente acredita que aquilo seja bom, justo e, e correto. Mas, às vezes, a gente ainda está pensando. Só que a gente já se dá conta que a gente já não poderia pensar daquela maneira, entre aspas, porque a gente já tem um conhecimento aprofundado. Esse fragmentário bate para mim como se fosse como se fosse uma parte do cubo que eu ainda não enxergo, que eu ainda não entendo. É como se eu não conseguisse ver a figura inteira, sabe? E eu vejo assim, quando eu era mais nova, eu tinha um entendimento da vida, tinha um cérebro mais imaturo. Agora, com a maturidade, você já passa a ter outro entendimento da vida, como se você conseguisse girar o cubo e ver outras faces. Coisa que, quando mais jovem, eu não conseguia virar o cubo. Você olhava a vida como se... É diferente você ver um óculos no papel e um óculos 3D. Falei besteira? Não. Não, eu achei que você ia continuar. Você parou? É porque eu estava pensando no que eu estava falando. Eu acho que essa parte aí, né, dessa fragmentação, de toda essa fragilidade que nós possuímos, todos nós, é devido ao nosso processo, ao nosso próprio processo
da evolução, né? Porque no início a gente vivia lá na era das cavernas, aquelas eras mais antigas, no automatismo, né? Só que nós não perdemos esses processos, eles nos acompanham, né, até hoje, né? É por Marina, isso que... Oi? Marina, vê se você Oi? consegue ficar mais perto do microfone, tá? Que tá longe a sua fala. É, Aham, melhorou? melhorou. Tá. Então, então, como nós temos esses processos, eles nos acompanham, né, do automatismo, o nosso cérebro, ele foi como a Andrea fez o comentário, né? Nós, na nossa juventude, a gente é mais imaturo, depois a gente vai passando por experiências, vai amadurecendo. Não só nesse sentido, mas também no sentido da nossa própria evolução espiritual, né? Que nós já tivemos várias vivências, né? Várias experiências em várias épocas. E esse automatismo lá do início, né? Quando a gente se tornou um espírito individualizado, né? Que nós já começamos a dar os primeiros passos ali e tudo, nós vivíamos muito no automatismo, né? Então, assim, os processos de sobrevivência, de, de proteção, de se proteger dos animais, de se proteger dos raios, da chuva, de tudo que acontecia. Então, tudo isso nós trazemos, nós carregamos, porque assim, nós não somos herdeiros de nós mesmos, como a Joana fala. Então, toda essa herança, ela ainda pertence a nós, está dentro de nós, né? Então, como isso ainda faz parte de nós, agora nós estamos num outro processo, um processo de amadurecer esse conhecimento, de amadurecer essas experiências, amadurecer esse nosso olhar, né, esse nosso modo de interpretar, como a Andrea também colocou, esse óculos. Né? Então, agora nós temos oportunidades, devido ao nosso processo de intelecto, que nós também, tanto que no Evangelho fala, né, que a gente progrediu muito no intelecto, mas na parte moral nós ainda continuamos atrasados. Por quê? Porque através do intelecto é que a gente vai dando conta do quanto a nossa parte moral ainda ela precisa ser trabalhada, né? As nossas virtudes, que o Evangelho também fala, né? E o Jesus veio nos ensinar as virtudes para a gente poder cair em si e ver ainda o quanto que nós estamos ainda assim, né? Tendo que caminhar realmente aí nesse trabalho, nesse processo de aprimoramento, Ok. Pode passar, Denilson? de conscientização, de harmonização. Pode. Pronto aí? Ok. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Ou seja, se você quiser realmente mudar, tudo à sua volta vai conspirar, né, para que isso aconteça. E aí acrescentei aqui uma frase do Cláudio Sinotti, que ele diz que quando agimos de forma consciente, trazemos à tona a mudança, pois não há mudança sem dedicação. E realmente, eu quero mudar, eu quero que as coisas mudem, mas se você realmente não quiser e não agir para que isso aconteça, não adianta ficar esperando vir bater na porta a mudança, né? Porque ela não virá. Então, assim, a sua ação, a sua vontade também é uma das condições de progresso e harmonia. O querer, É o que, né? é o que Jung fala sobre as sincronicidades, né, Denilce?
Aham, Quando exatamente. você está realmente planejando ou pensando, às vezes você nem falou, tá só na cabeça, né? Uhum, As mudanças, aí todo o entorno e tudo aquilo vem acontecendo, vem as mensagens, vem pessoas, vem coisas que você descobre, sim, tudo parece começa a conspirar nessa hora da mudança, porque há o sim, desejo e aí vem a ação, né? Que aí é. são os eventos para mostrar para você. Faça, faça. Porque você está no caminho. Eu acho que o querer é o primeiro passo. Aí o restante, as coisas se organizam, né? Para te ajudar nessa mudança. Pode E tem mudar. aquela frase, né? Faça por onde que eu te Uhum. ajudarei, né? Isso, faça a sua parte, né? Pode passar. Aí aqui ela fala novamente, né? Voltamos para a Joana, e ela fala novamente do autodescobrimento. O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Equipada de honesto desejo, que é o que a gente acabou de falar, de equacionar-se, a esfinge perturbadora atira-se ao mar do discernimento. Ou seja, você já tomou a decisão, não, vou mudar. Aí, aqueles fatores que te perturbavam, eles vão para o campo do discernimento. Não tem mais lugar no seu pensamento, na sua mente, porque você já tomou essa decisão de mudança, já se conscientizou através desse processo de autodescobrimento. Então, aqui, lembrando aquele autor, é o segundo passo, né? Que ele diz que for o autoconhecimento, agora o autodescobrimento, né? Ele diz que é quando a gente faz a ponte, o autodescobrimento, na verdade, é a gente mergulhar também no inconsciente, sabe? Então, além Uhum. da personalidade, do conhecer a consciência da personalidade, né? Aqui se aprofunda mais e vai conhecer, então, essa consciência maior, né? Que seria aprofundar no inconsciente. Mais alguém? A Olga está pensando, né, Olga? Ela está tão séria. Está desligado. Podemos. Achei interessante a Joana falar assim, esfinge perturbadora. Por que ela usou essa palavra esfinge? Né? Aí eu fui pesquisar. Ah, tá. Uhum. Aí a esfinge, né? Tem o enigma da esfinge, né? Que é decifra-me ou te devoro, né? Uhum. E eu achei interessante ela usar isso, porque a esfinge ela era um ser metamorfo, né? Ela tinha partes de animais, né? Era, vamos dizer assim, como se fosse um monstro, né? Então, nós somos esse ser metamorfo, né? Nós somos esse monstro, né? Considerando monstro não essa palavra que as pessoas usam, mas monstro é um ser que tem uma ou mais de suas partes mais desenvolvidas que outras, né? Isso é o significado de monstro. Então, nós somos esse ser, assim, metamorfo mesmo, que por um lado, a gente tem um intelecto bastante desenvolvido e a moral não acompanha, né? E que às vezes nós somos capazes de atos realmente de coração pleno, de amor completo e verdadeiro, e somos capazes de atos egoísticos, atos às vezes criminosos até, né? Falando isso de todos, né, como Uhum. pessoas, né? Eu Olga, achei.
Eu lembrei, a esfinge está no mito do Édipo, né? Sim, Lá no mito do Édipo. E agora, quando você fala assim, como que é? Descobre-me, como que é que você falou aí a palavra? Ou eu te devoro? decifra-me ou Decifra-me, devoro-te. eu te devoro-te. Tá bem na palavra do autodescobrimento, né? Que no caso a esfinge seria esse inconsciente, essa parte que a gente não toma conhecimento se a gente não se aprofundar, né? Então seria o tipo aqui, eu estou aqui fazendo uma associação da esfinge com o próprio inconsciente. Uhum. Ela fala, Interessante. atira-se ao mar do E, discernimento e que e desaparece, Sim, deixando o indivíduo seguir livre, sem a maldita fatalidade de ser desditoso. e que a gente, na teoria junguiana, né, esse inconsciente vão estar as sombras, né, também, que ou você entra em contato com ela, ou ela toma conta de você lá na frente, e te devora, né, que é essa ideia da Exato. esfinge. Ok. E aí, Podemos ir para a próxima? sim, podemos. Aqui ela vai falar como nós podemos chegar ao autoencontro, né? O autoencontro pode ser logrado através da meditação flexível, do esforço para reflexível, desculpa, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem se é e qual a finalidade da sua existência. É bem uma reflexão profunda mesmo, né? Que volta lá naquela questão do espelho, né? Que você vai se olhar realmente quem você é, qual é a sua finalidade, né? Só que aqui ela fala, ó, a gente precisa do esforço para fixar a mente nas ideias positivas. Porque senão, não, eu acredito que o indivíduo não chega a essas respostas, né? Ao lado da meditação, encontra-se a ação solidária. Também achei muito interessante. No concerto social que alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo, limpando-o dos caprichos do ego e liberando-o das arbitrárias injunções limitadoras angustiantes. Além de você fazer esse autoencontro com essa meditação reflexível de quem eu sou, né, de qual é a finalidade da minha existência, você precisa partir para a ação. Ao lado da meditação encontra-se a ação solidária, né? Porque você vai praticando, exercitando ali e revendo as suas questões, mesmo ajudando, você está julgando, você está se culpando. Eu entendi por esse lado, essa ação solidária, né? Você já está fazendo o seu trabalho de autoencontro, você já está refletindo sobre quem você é, o que você quer para a sua vida, e aí, na prática, é isso mesmo que eu tenho feito? É assim que eu sou? Então, o autoencontro, conforme aquilo que eu estava falando, autoconhecimento, autodescobrimento, autoencontro, seria o ponto, a gente pode dizer aí o ponto X, não sei se o nome seria esse, eu tenho um bom conhecimento, né, da consciência da personalidade, eu já tenho um bom conhecimento do que tem no inconsciente, incluindo aí as sombras, né? E a Joana traz uma receitinha. Ela fala: olha, dá para se fazer o autoencontro, e para isso tem aqueles passos anteriores, né? Dá para se fazer utilizando-se da meditação, né? Uma meditação que possa trazer aí uma reflexão, né? Porque quem utiliza mesmo das técnicas de meditação
O que que é a técnica de meditação? Ela faz essa ponte, que é a função transcendente, segundo Jung, né? Ela faz essa ponte do consciente com o inconsciente, né? Então, tanto os sonhos quanto a meditação, ela tem essa mesma função, trazer conteúdo do inconsciente. Então, se eu já estou nesse caminho de desenvolvimento no ponto do autoencontro, a meditação vai ser um mapa assim, tá? E aí depois ela fala, mas ao lado da meditação, né, encontra-se a ação solidária. O que que ela está falando? Sai de si e vai ao outro. Assim que eu entendi, né? Aqui é caracteristicamente Jesus, né? Jesus, inclusive, enquanto encarnado, tem algumas passagens que dizia que ele tinha assim, os momentos de oração e meditação, né? Mas o que que ele fazia? Ele estava a serviço da humanidade. Ele estava a serviço da humanidade, né? Então, ele fazia esse caminho aqui, segundo o meu entendimento. Sim. E aqui, Edna, ó, no finalzinho da frase, limpando-o dos caprichos do ego. Porque quando você vai para a ação solidária, né, você tem que estar ali naquele momento para aquilo. Sem vaidade, sem orgulho, né? Você precisa estar realmente ajudando. Então, é uma prática, né, será que eu sou isso? Será que eu já consigo ajudar sem ter que mostrar? Sem fazer uma selfie, estou aqui, ó, ajudando, né? Então, eu acho que é bem por esse lado também, que é a proposta de Jesus, como você disse, né? A gente chega lá um dia, a gente tenta, um dia, não É, sei qual dia, né? A gente chega lá. no tempo certo. É. Jesus Pode dizia falar. isso, né? Jesus dizia, né? Vocês podem fazer até mais do que eu faço, né? Ele dizia isso. Pode passar aí. Passei aqui. Não sei se as Ah, tá. É uma citação de Emmanuel, é? Isso. Vocês estão Tá. vendo isso, né, gente? Sim. Tá. Então, aqui, ó, é reforçando essa ideia. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício e tranquilidade sem paciência. Tudo ao seu tempo, mas com uma constância aí, né? Do É esforço. bem facinho assim, né, Denise? Nossa, é simples. Progresso sem esforço, vitória sem luta, também não. É, Aperfeiçoamento sem sacro ofício, também não. E é, tranquilidade sem paciência, de jeito nenhum. pois é. Simples, simples. Alguém ia falar? Parece que alguém ia falar. Não sei. Eu só complementei, é só tudo isso. Oi, Marina, o seu som não tá legal. A gente não tá ouvindo direito. Tá E a dando um eco, tá? Ele dá um eco e parece que você tá longe. Não sei por quê. tão pertinho, menina. Eu acho que é o fone. Boa Às vezes noite. pode ser internet também. Boa noite, Júlio. Boa noite. Pode ser. Alguém tem mais comentários sobre esse slide aqui? Não. Então vamos passar para o próximo, né? Posso, Denilce? Pode, pode. Aí aqui ela reforça, continua falando na visão transpessoal, como é do progresso e harmonia, né? Mas ela está reforçando tudo que ela já vem apresentando para nós. Na visão transpessoal, o progresso e a harmonia são conquistas internas do ser humano. Ponto, né? Isso aí a gente já sabe. Que se exteriorizam como procedimento da vida e atração por ela, num empenho incessante de crescer e jamais cansar-se, saturar-se ou desistir. É uma tarefa árdua, né?
o progresso é fatalidade da vida. Isso nós já também temos estudado bastante, né? E a harmonia resulta da consciência desperta para a conquista da sua planificação. Então, a gente só vai chegar a essa planificação no momento que tiver essa consciência desperta em relação ao progresso, em relação a toda essa questão que nós já estamos estudando hoje, né? Porque não, cedo ou tarde, em várias encarnações ainda para frente ou não, o progresso ele vai chegar um dia, né? Concordam? É inevitável, né? Sim. Não é uma escolha, é inevitável, porque nós estamos caminhando para isso, né? A gente pode passar por isso com mais tranquilidade, harmonia, ou Ou nos trancos e barrancos, né, Olga? caindo Tá e aquele tranco despencando. assim, ó. Tá aquele tranco, né? Ou vai Cada um ou na não sua vai. marcha também, né? Cada um a Mas quando sua velocidade. a marcha está muito parada, tem os trancos. Tem, Te impulsiona. tem os despenhadeiros. Verdade. Aí aqui, no próximo, eu coloquei uma citação, eu não sei falar francês, mas é de Antoine de Saint-Exupéry, alguma coisa assim, eu não sei falar. Então, eu só estou me arriscando aqui. Quem souber, me perdoe. Então, é muito legal essa frase dele, ó. E ele é o autor do Pequeno O Príncipe. Pequeno Príncipe. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. E já estamos criando há muito tempo, né? O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Como é que você está fazendo esse caminho? Como ele está sendo construído, né? Achei muito legal. Porque a gente fala, o futuro, 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 como se a gente fosse chegar num ponto, numa estrada, né? Não, o futuro é o resultado do hoje, é contínuo ali, ó. Que é o resultado, e hoje é o resultado do que nós já construímos lá atrás. Só que a partir do momento que você começa a tomar consciência, fica mais difícil esse caminho. O caminho, nem tanto, o futuro. Porque aí depende muito do que você está construindo nesse caminho, né? A gente já tem um prognóstico, né? Do presente dá para ter um prognóstico do futuro. Não é não? Mas a Joana, ela dá aqui o pulo do gato, né? Ela fala assim, amor indistinto, manifestando-se em todas as expressões e começando por si próprio, com segurança de propósitos, metas e realizações. É o passo inicial da fase nova. Ao lado do perdão liberador de ressentimento, desgosto e inferioridade geradora de reações de violência ou de depressão com caráter autopunitivo. Então, perdão liberador, né? Uhum, uhum. Também. Porque nesse parágrafo aqui ela falou todo o processo que nós estudamos desde o início. Liberar as culpas, né? De liberar os ressentimentos, os desgostos, a inferioridade geradora, das reações, né? E lá no final ela fala, ó, do caráter autopunitivo que a Olga leu aí. É o auto-perdão também, né? Uhum, uhum.
Mais alguém? Pode passar, Edna, se ninguém mais vai Ok. comentar. Chegamos ao caminho de gratidão. Obrigada pela atenção. Agora podem, vocês Eu quiserem continuar comentando alguma vou- outra parte. eu posso interromper o compartilhamento para poder ficar só as pessoas? Pode ser? Sim, Ok. Para quem chegou depois, Renata, Júlio, chegou depois, olá. Luciana, se quiser aparecer, Andréia, se quiser, tá? Não é obrigado. Não é obrigado, não. Então, nós temos aqui uns 20 minutinhos ainda para a gente comentar, se a gente se sentirmos a necessidade, tá? Nós temos espaço de tempo aí. Obrigada, Denilce. Muito instrutiva a sua aula, sua eu que apresentação. agradeço pela paciência e pela oportunidade. E agradeço também a colaboração que vocês deram, né? Com os comentários. Andréia, tem alguma coisa? Aqui quem está da primeira vez é a Luciana e da segunda vez, a segunda vez, né, Marina? Você está aqui com a gente. Sim. Acho que a conexão dela não está muito legal hoje. Muito bom estar com você. Ok. Acrescentou alguma coisa para você, Luciana? Quer falar ou não? Eu ainda estou aprendendo a mexer aqui, eu estou meio perdida, gente. Desculpa. É assim mesmo, Luciana. É Todo a minha mundo primeira passa por vez isso. aqui no Zoom, não tenho costume. Todos nós já passamos por isso, viu? Ai, Senhor. Era uma lida. Eu apanhei, Continua foi para tudo sendo. quanto é lado essa imagem aqui. Por exemplo, a hora que a gente coloca a apresentação no maior, o zoom agora não tá dando mais certo, vai ter que ser no pequeno. Põe no maior, ele não sai do lugar, sabe? Então, Aham. a gente vai se adaptando, vai fazendo adaptação. É. Estamos todos aprendizes aqui, inclusive do Zoom. Tudo é aprendizado, tá vendo? Tudo. Por isso que é legal o grupo, né? Um ajuda o outro, aprende junto e vamos para frente. Com certeza. E aí, Denilce, você que está com a bola aí. Conduz o pessoal. Então, se vocês não querem falar mais nada, estão todos convencidos do que eu disse? Essa foi boa, Denilce, O gostei. Júlio está tão quieto que eu acho que ele aprovou a parte que ele viu, está tudo aprovado, né? Ele Então, no tá início eu absorto falei, lendo a lição agora. É o É que aluno, você é uma boa aluno que professora, chegou Denilce. quase no final da aula, sabe? porque, ó, Você é uma boa professora, por isso que a gente está quieto aqui, Ah! comportado. vocês são espertos. Vai todo mundo Como eu passar de falei no ano, né, Denilce? Eu pois é. já estou preocupada com a minha apresentação, falta um mês e eu já estou aqui, meu Deus.
Você não tem que saber o que que a Andréia passou. Ei, Andréia, deu um Sei. show de apresentação, mas estava tendo piriri até por causa da apresentação. Verdade, foi ótimo. Eu tive mesmo, até no dia jorrava, assim, suor. Ai, ai. Então, no início da aula eu falei para o grupo, né, que como eram poucos slides, a gente ia comentando no decorrer, porque às vezes quando a gente deixa tudo para o final, não sobra tempo para discussão ou a gente perde as ideias, né? Então, como foi, eu acho que foi passando, foram passando os slides e a gente comentando, por isso que sobrou esse tempo. Uhum. Foi bem Mas, aproveitado, né? e o que eu tinha para passar, assim, eu dei uma resumida ali só nos parágrafos, né? Mas eu achei muito claro esse item dela, muito gratificante, né? Agora, se Interessante, vocês. né? É, Cada item que a gente vê, né, tem aprendizado, né? Tem coisa que a sim. gente já ouviu, mas aquilo, ela mesma diz, né, que tem várias maneiras de aprendizado. Uma delas é a repetição. Repete, 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 né? Então, tem muita coisa que a gente já sabe, mas aí vem outra coisa, repete numa outra versão, repete numa outra versão. Uma hora a gente tem que aprender, né? É, uma hora a gente vai acertar a É, questão. É como se fosse uma prova mesmo, né? Que a gente vai para recuperação, estuda de novo, exatamente. exercita. E temos essa preciosidade, né? Que é essa série psicológica da Joana, né? Uma preciosidade esse conteúdo que ela traz na série, né? Tanto ajuda, quanto ajuda, e você mesmo falou, né, Denilce? Quanto te ajuda, e ajuda todos nós, né? É. E o que eu acho mais interessante, que é uma linguagem, por mais que tenha alguma linguagem específica da psicologia, em geral é uma linguagem que a gente consegue acompanhar nós de outras áreas, né? Uhum. E essa é uma questão que eu sempre hesitei buscar a Joana, porque a maioria das pessoas que eu conversava falavam, não, Joana é muito difícil, a linguagem de Joana é muito difícil. Só que eu nunca tinha pego nenhum livro dela, nenhuma obra para ler. Mas como na vida nada é por acaso, quando eu fui fazer a minha pós-graduação em gestão, que não tinha muito a ver com o tema que ela traz na psicologia, nas obras dela, mas que eu achei, né, que cabia no meu artigo quando eu entreguei a pós, eu li algumas obras dela, porque eu estava falando sobre ética. E aí o meu professor me orientou de buscar em várias áreas o que era o conceito de ética, a aplicação da ética, né? Então, eu busquei em vários setores, no direito, na concepção da filosofia, em várias áreas. E li os livros de Joana, algumas obras dela que falavam que cabia ali a colocação. E usei no meu artigo, né? Que é o mais interessante, porque eu estava fazendo no CDB. Então, assim, quando eu li, falei, gente, mas eu não estou achando difícil, né? O que me colocaram de tão difícil de Joana, para mim não estava tão difícil. Falei, então eu. Aí eu pensei, depois que eu terminar essa formação, eu vou buscar. Aí, terminando a formação, eu fiquei sabendo da ABRAP, que até então eu não tinha conhecimento da ABRAP, porque eu fui pesquisar. E a partir daí, começaram os estudos. Foi muito seguido, assim, ó. Eu terminei a minha pós, busquei a ABRAP, né? Fui pesquisar, fiquei conhecendo, sabendo que tinha a ABRAP, e tomei conhecimento lá do grupo que ia iniciar o estudo no Ismael. Então, por isso que eu falo, não, nada por acaso, né? O, di- Mesmo. o difícil da Joana não é entender, é praticar, né?
Com certeza. A leitura está mais, mais fácil. Estudar a obra dela, nossa, muito É fácil. fácil. Perto da O- prática, né, Talvez por Andréia? isso as pessoas digam que é difícil, né? Pode ser, né, André? Talvez, é, né? o, Pode o, ser. o, o, o tópico que eu mais gostei da aula foi quando ela fala assim, né? Eu não vou lembrar tudo de cabeça que estava escrito no slide, mas quando ela falou assim, não desista, né? Não cansa, não fica saturado, não sei o quê, e não desista. Porque É, é a dificuldade que a gente vive no dia a dia, né? E sobretudo quando a gente está no olho do furacão do problema, meu, dá uma vontade de sair correndo. esquecer tudo que já aprendeu, né, Andréia? É, não, eu falar assim, não, ó, essa parte aí eu vou reprovar. Vou ficar de Dá exame uma por algumas encarnações. vontade. Exato. E isso é legal, porque ao mesmo tempo que ela colocou todas as situações, ela nessa citação aí que você falou, ela te dá um ânimo, né? Não desista, persista, vai, continue, né? Ela Uhum. fala, ó, no empenho incessante de crescer, jamais cansar-se, Isso, saturar-se ou desistir. isso, isso aí mesmo. É uma Denise, motivação que ela te dá um estímulo. que legal você contar a história de como é que você encontrou, né? E conheceu Joana, né? Uhum. Através das obras. Eu acho assim que fica uma ideia para nós, principalmente quem está apresentando, mas não só, de cada um a gente comentar também, não precisa ser agora, tá? Mas a cada encontro a gente pode, né, saber como é que foi que eu encontrei Joana, né? As obras da Joana. Achei interessante você dizer hoje da sua história. Achei bem importante. É, porque eu precisava dar o primeiro passo. Foi, né? Através do estudo mesmo. Uhum, bem interessante. Então tá, né? Ok aí, Denilson? Ok, da minha parte está Então aqui tudo bem. eu vou encerrar a gravação para a gente fazer a nossa finalização, tá? Então, boa noite a todos.